E então, depois do erro, o que é que acontece? E o que é que nos acontece agora em função dos erros passados? E o que é que nos vai acontecer no futuro em relação aos erros presentes? E, portanto, isso estamos a falar de justiça. Estamos a falar de justiça divina. Então, a parte da justiça divina, embora seja falada logo no Livro dos Espíritos, depois é aprofundada e mais explorada no Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Aliás, o nome do Céu e o Inferno é também a justiça divina, segundo o Espiritismo. Normalmente nós conhecemos mais por Céu e Inferno, se calhar fica mais no ouvido, também é mais curtinho, mas o outro título do livro é A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. É um livro de 1 de agosto de 1865 e, de facto, esse outro título parece mais representativo do que o livro contém. Então, de uma forma muito sucinta, o que é que nós temos? Temos Deus, que é o Supremo Legislador, que é o nosso Pai, que nos criou e que criou um conjunto de leis divinas. E dentro dessas leis criou a lei de justiça também. E essa é uma lei de justiça que é perfeita, portanto não se compara-se para melhor com as nossas leis terrenas, mas com um nível absoluto de perfeição e de justiça. Enquanto que a nossa justiça terrena não é surda, mas é cega. Não é cega, nem sempre ouve muito bem, às vezes engana-se, às vezes decide mal. A justiça divina não tem esses problemas. E dentro da justiça divina temos aquilo que Kardec chamou o Código Penal da vida futura. Portanto, nós temos o Código Penal na nossa legislação. Em Portugal temos um Código Penal que aplica as penas em função dos crimes cometidos, e aqui temos também o Código Penal da vida futura, ou seja, do espírito, o Código Penal da vida espiritual, independentemente do espírito estar encarnado ou estar desencarnado. E na justiça divina temos também um tribunal e um juiz que avalia as condições em que o crime ocorreu, em que a falta foi cometida, os arguidos, etc. Mas é um juiz que, para não estar sujeito aos erros humanos, é automático, é um mecanismo automático. E também não é Deus que julga. Deus é Pai. É difícil ser Pai e ser juiz. Portanto, acima de tudo, é Pai. Então, quem é o juiz que Deus encontrou para que esta lei de justiça se operasse sem a sua intervenção e sem a intervenção outra de ninguém que tivesse que ficar nessa posição difícil, porque ser juiz é uma posição muito difícil. É a nossa consciência. Então, dentro de cada um de nós, Deus colocou um mecanismo automático que contribui para o cumprimento das suas leis, para a justiça divina. E a consciência é um juiz interno que há em cada um de nós, que por vezes tentamos abafar, tentamos não ouvir, tentamos desprezar os conselhos que ele nos dá e os alertas que ele nos dá, mas que está sempre lá e vai estando cada vez mais presente à medida que nós também nos melhoramos e que progredimos, que evoluímos. Então é este mecanismo interno que está de acordo com a justiça divina que estabelece as penas, ou seja, as consequências em função das faltas. Esta às vezes é uma linguagem muito pesada, não é? Quando falamos das faltas, das dívidas, das penas, mas é a linguagem que se aproxima mais da nossa realidade terrena e que serve muitas vezes para nos ajudar a fazer a comparação e a perceber melhor. Na prática, verdade seja dita, não há penas. Não há penas. Não há julgamentos, não há aquela imagem do São Pedro às portas do céu com as chaves, portanto, ou abre a porta do céu, ou abre a porta do inferno. Não há nada disso. Isso está tudo aqui dentro. Deus já nos criou com esse mecanismo implementado
e conectados ao Wi-Fi divino, portanto à rede de internet universal. Então é a nossa consciência e as leis divinas, a lei de justiça inclusivamente, que vão estabelecer o que vão ser as consequências de cada vez que nós não estamos corretos, não somos corretos. Então este Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 princípios, isto para ser muito sucinto. O sofrimento é inerente à imperfeição. Nós só sofremos enquanto somos imperfeitos. Só. É uma garantia. Só sofremos enquanto somos imperfeitos. Isso significa que, pela lei do progresso, nós estamos obrigados a ser perfeitos. Se estamos obrigados a ser perfeitos, quer dizer que estamos obrigados a deixar de sofrer. Há a opção, mas só durante um tempo. Nós só temos a opção de querer continuar a sofrer ou de querer continuar a ser imperfeitos durante um tempo. Deus permite-nos esse livre-arbítrio de fazer essa escolha. Mas, obrigatoriamente, um dia, num tempo que ninguém sabe, e ao ritmo de cada um, nós vamos chegar à perfeição. E, portanto, vamos deixar de sofrer. O que significa que, quanto mais rápido limparmos as nossas imperfeições e as transformarmos em perfeições, mais rápido deixamos de sofrer. Até ao ponto em que deixaremos de necessitar de reencarnar e em que seremos espíritos puros. Esta é a garantia. O tempo é nosso, cada um leva o que quer. Isto aqui é muito democrático e muito liberal. Deus deixa à nossa vontade o tempo que nós quisermos, as vezes que quisermos, mas a meta é igual para todos. O tempo, o percurso, as escolhas são individuais, mas a meta é igual para todos. Segundo ponto, toda a imperfeição, assim como toda a falta que deriva dessa imperfeição, porque nós cometemos faltas porque somos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, não cometíamos faltas. Cometemos faltas porque somos imperfeitos. Então, toda a imperfeição traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Ou seja, não temos que falar de penas, não temos sequer que falar de castigo, não temos que falar nada disso, porque, na verdade, o que acontece simplesmente é que há uma ação e há uma consequência. Há uma ação e há uma consequência. Há uma ação e há uma consequência. Em tudo na vida. Tudo. Tudo. Desde que acordamos até que nos deitamos e até durante a noite e nesta e na outra vida e nas 1500 que havemos de ter. Portanto, são consequências naturais. É o inferno, é o pagamento das dívidas, não é nada disso. São consequências naturais. Assim, por exemplo, a doença nos excessos, a ociosidade nasce o tédio, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Não está ninguém a condenar-nos, não está ninguém a avaliar-nos, a julgar-nos, não é necessário. Na Terra é, na Terra ainda é. Espiritualmente não é, porque a nossa consciência grava tudo o que nós fazemos e que não fazemos, e que pensamos e que falamos, e há uma consequência natural que deriva dessa ação. E essa consequência vai acontecer naturalmente. A lei divina programa isto de forma automática. Não tem que ser ninguém a impor-nos a consequência. Agora vais ter que passar por isto porque fizeste aquilo, ou pensaste aquilo, ou disseste aquilo. Não, é uma consequência natural da falta. Uma consequência natural da nossa imperfeição. E o terceiro ponto. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da sua própria vontade, então quer dizer que também pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um, segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Então esta é a garantia que nós temos.
nós não vamos responder, não vamos ter consequências pelo comportamento do vizinho do lado, nem pelo que os nossos pais pensaram, nem pelo que os nossos filhos disseram. Não recebemos heranças dessas. Nós só recebemos a herança da nossa própria atitude, da nossa própria atuação. Então, como é que se processa o mecanismo? Agora vamos lá ver, então. Isto foi a base, o geral. Então, quando alguma coisa acontece que não deveria ter acontecido, quando fazemos alguma coisa, quando pensamos, quando dizemos alguma coisa que não foi correto, quando há uma falta, um engano, um lapso no percurso, dos mais simples aos mais complexos. Podemos estar a falar da resposta torta que demos no autocarro ou do homicídio qualificado. Ok? Qualquer coisa que viole as leis de amor e de harmonia universais. O primeiro passo para solucionar essa situação é o arrependimento. E então, quando é que será que se dá a tomada de consciência para esse arrependimento? Em qualquer momento. Vai depender muito de pessoa para pessoa, de espírito para espírito. Há pessoas que se arrependem, ainda não acabaram de dizer, já se estavam a arrepender. Há aquela expressão, não é? Eu ainda não tinha acabado a frase e já estava arrependida de estar a dizer. Portanto, foi um arrependimento quase instantâneo. Depois há aqueles que nesta vida não se arrependem. E que só se vão arrepender lá do outro lado e com muito tempo depois. Precisam desse tempo. Portanto, pode ser durante esta encarnação ou pode ser na vida, no plano espiritual, já sem o corpo físico. Consoante a dimensão da falta, poderemos conseguir corrigi-la na presente vida, limpando a nossa consciência. Ou seja, há aqui uma necessidade, é que a consciência ficou pesada. Ninguém nos acusa, às vezes nem ninguém sabe o que é que nós fizemos ou o que é que nós dissemos, ninguém sabe. Só Deus, não é? E os espíritos veem, mas na Terra ninguém sabe. No entanto, a nossa consciência está pesada. Podemos conseguir corrigir já nesta vida, se nos arrependermos. Se não nos arrependermos, não vamos corrigir coisa nenhuma, porque nem sequer estamos interessados nisso, nem sequer estamos a pensar em corrigir o que é que seja. Se nos arrependermos, podemos conseguir corrigir na presente vida. Outras vezes não. Outras vezes é de uma dimensão que já não dá para corrigir nesta. Não dá. Foi muito grave e já não dá. As circunstâncias já não permitem que seja nesta vida. Aí sim, terá que ser na próxima, naturalmente, ou nas próximas. Quando esse arrependimento já só se dá após o desencarne, é comum o desejo intenso que o espírito tem de conseguir, até rapidamente, urgentemente, uma nova reencarnação. Perdão. Para eliminar as imperfeições que o impedem de ser feliz. É? Portanto, quando nós estamos arrependidos, o que é que nós queremos? Para já queríamos que não tivesse acontecido. Dava tudo para não ter feito isto, mas já fiz. Portanto, agora já não vale a pena dar nada, porque não vale a pena, não há nada a fazer. Não há nada a fazer para apagar o que não pode ser apagado, porque existiu, acabou. Mais vale aceitar, assumir e seguir em frente. Por outro lado, queremos, o mais rápido possível, conseguir fazer tudo para colmatar aquele lapso, para nos sentirmos tranquilos, para sentirmos a nossa consciência descansada e, portanto, para sermos felizes. No entanto, alguns pensaram assim, mas há pessoas que não se arrependem. É só uma questão de tempo. Toda a gente se arrepende. Todo o espírito, filho de Nosso Senhor, que somos todos, está sujeito a arrepender-se. Pode não ser nesta vida, de facto, pode não ser. Mas vai arrepender-se. Pode ser 100, 200, 300 anos depois do ato praticado, mas vai arrepender-se. E esse é o primeiro passo. O primeiro passo é o arrependimento, porque o arrependimento significa tomada de consciência.
significa que eu percebi que aconteceu qualquer coisa que afinal não deveria ter acontecido, que eu não deveria ter feito, e que estou disponível para fazer diferente. Ou seja, estou disponível para transformar a minha imperfeição numa virtude, para ultrapassar essa imperfeição. Se eu não tomar consciência que fiz mal, eu vou mudar alguma coisa? Já alguém mudou alguma coisa que achasse que estava bem em si? A gente não mudou nada. Se acharmos que está bem, não mudamos nada. Vamos mudar o quê? Às vezes até dizemos, eu não tenho nada para mudar, está tudo bem? Não vou mudar nada. Ou então aquela outra frase muito conhecida também, que é, eu sou assim e acabou. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. O problema é que vai chegar o dia que o próprio já não gosta. E já não consegue viver com aquele ser que está ali, que é o próprio. E tem que levar com ele todos os dias. Portanto, a partir do momento do arrependimento, é essa possibilidade de darmos um passo de transformação. Quando o arrependimento vem só por via de estarmos a sofrer, muitas vezes é um arrependimento um bocado forçado e pouco sincero. É isso que esta primeira frase aqui quer dizer, no contexto onde estava. Portanto, o arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. A pessoa está a sofrer, eu não devia ter feito aquilo porque agora estou a sofrer tanto. Mas lá no fundo, ela arrepende-se mesmo de ter feito aquilo ou é só porque está a sofrer que afinal vê que não foi boa ideia? E muitas vezes é um sofrimento só por causa da consequência e não porque a pessoa reconhece que não esteve bem. Então quer dizer que ainda é preciso ir mais fundo. É preciso ir ao ponto da pessoa ter a humildade de dizer, eu não estive bem e eu não quero voltar a repetir isto. O arrependimento bem-sucedido é aquele que tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Quem diz aqui ofendido a Deus é ofendido as leis divinas, ter violado as leis divinas e, portanto, ter violado a própria consciência, inclusivamente. Há espíritos que se obstinam, querem, teimam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam, porém cedo ou tarde reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Por estes espíritos, o que é que podemos fazer? Orar, para que eles se arrependam o mais rápido possível, porque isso significa também que vão sofrer durante menos tempo. Quanto mais rápido nos arrependemos, mais rápido iniciamos o processo, mais rápido chegamos aos objetivos, mais rápido somos felizes, mais rápido ficamos em paz. Portanto, orar por todos aqueles que não querem ainda arrepender-se. É para ali, não é? Então, o arrependimento é a força motriz para o melhoramento do espírito. Porque se nós não nos arrependêssemos, nós não queríamos fazer diferente, não queríamos saber. Agora, quando a pessoa está arrependida, aliás, se o arrependimento matasse, diz o ditado, não é? Se o arrependimento matasse, eu já estava estendido, normalmente é o que as pessoas dizem. O arrependimento não mata, mas tem esse poder de fazer com que um ser humano comum consiga transformar a sua vida, consiga transformar ou contribuir para transformar outras vidas. É uma das forças mais poderosas para a mudança interior, para o melhoramento moral do ser humano. E concorre, portanto, para a melhoria do espírito. Então, segundo passo, já estamos arrependidos. Não queríamos ter feito aquilo, não queríamos ter feito daquela maneira, estamos arrependidos. O que é que há a seguir? A expiação. A doutrina espírita, no que respeita aos pagamentos das dívidas, que costumamos dizer, às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida, mas sim nos inúmeros exemplos que foram sendo fornecidos e que continuam a ser fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores,
por intermédio de outros tantos auxiliares, que são os médiuns disseminados pelo mundo. Portanto, o que é que nós sabemos sobre a questão das consequências dos nossos atos, das expiações, das penas futuras? O que os espíritos nos vieram dizer? Não foi nenhum tratado que alguém inventou, não foi uma tese que foi desenvolvida com foram os espíritos de todas as categorias, de todas as experiências, de todos os tipos de vida que vieram comunicar-nos a seguir a isto. A consequência que eu recebi foi esta. A expiação cumpre-se durante a existência física, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e também na vida espiritual, pelos sofrimentos morais a que estamos sujeitos e que são inerentes ao nosso estado de inferioridade. Ou seja, aquelas coisas desagradáveis que nos acontecem e às quais nós não conseguimos fugir e que não conseguimos evitar, que não são evitáveis, que não derivam de ações nossas nesta vida. Claro que se eu não tomo banho, eventualmente vou apanhar sarna ou alguma doença de pele, não é? Não estou a falar destas coisas que dependem da nossa atuação. Se eu trato mal alguém, é normal que essa pessoa também fique minha inimiga. Não estou a falar disso. Estou a falar das provas, das dificuldades que acontecem na nossa vida e que não dependeram do que nós fizemos nesta vida. Que nós não podemos fazer nada em relação a isso. Doenças, problemas familiares, problemas sociais, laborais, enfim, seja o que for, o local onde nascemos, o sítio do mundo onde nascemos, o contexto, a sociedade onde nascemos, as condições em que somos criados, a infância que temos, são coisas que não dependem de nós nesta vida, não é? Então dependem de quê? Dependem de nós. Dependeram de nós, algures. E daí que não seja uma injustiça nós estarmos a passar essas situações. Não é uma injustiça, é uma consequência. Não é? Víamos aquela frase lá atrás. As faltas que nós cometemos, as nossas imperfeições, têm consequências. O que é que são essas consequências? Expiações. Expiações. Chama-se a isso a expiação. A expiação é a consequência do ato. Só isso. Não é castigo, não é pena, não é um julgamento a que fomos sujeitos a que alguém nos condenou. Não. É a consequência natural de alguma coisa que nós fizemos. E isso parece-me que também transforma a forma como nós passamos por essa expiação. Porque não é algo que nos foi imposto, é algo que nós necessitamos. A consequência é uma necessidade que nós temos. Nós vamos passar por essa consequência. Para que é que servem as consequências? Quando nós temos crianças, se fizeres isso vais ter esta consequência, agora escolhe. E a criança escolhe. Então agora vais ter essa consequência. Normalmente chama-se castigo, não é? Mas o que é o castigo? É uma consequência do que a criança fez. Não ponhas o dedo no fogão que está quente. Não ponhas o dedo no fogão que está quente. Não ponhas. Já pôs. Agora vais ficar com uma queimadura. É uma consequência natural de uma escolha que a criança fez. E quando somos adultos é a mesma coisa. E muitas vezes até temos alertas. Não, vê lá, não vais por aí, pensa bem, pondera. E a gente vai na mesma, a geneira. Vai receber a consequência. A consequência pode ser imediata. Pode ser imediata. Eu posso despejar aqui um conjunto de lixo e a seguir vou passar por aqui distraído e caio, e tropeço e parto um pé. É uma consequência quase imediata. Mas pode ser uma consequência a muito longo prazo. Uma acusação que eu faça a alguém, enfim, qualquer coisa mais grave, que só ao fim de muito tempo é que nós vamos receber a consequência, ou porque essa pessoa depois corta relações connosco, ou porque não sei o quê, enfim, um conjunto de situações que podem acontecer. Mas essas são as consequências naturais. Ai, os espíritas com esta coisa da expiação, meu Deus, têm que andar sempre a sofrer, têm que expiar tudo. Os espíritas
os espíritos, independentemente de serem espíritas ou não, recebem as consequências das suas ações. Só que essas consequências não são eternas. É a diferença que marca a doutrina espírita em relação a algumas religiões. Essas consequências não são eternas. Um indivíduo que foi assassino não tem que ir eternamente ficar num estado de imperfeição, num lugar a que se chama inferno ou outra coisa qualquer, sem possibilidade de ser melhor, de ultrapassar esse episódio. Ou seja, não vai espiar eternamente. Vai espiar o que tiver que espiar na dimensão proporcional àquilo que fez. Mais nada. E, portanto, isto é extremamente justo. E é extremamente aceitável e compreensível. Porque eu não vou estar a sofrer por outra coisa de alguém. Eu só vou sofrer por aquilo que tem a ver com o meu percurso, que marcou o meu percurso. Muito embora, segundo os evangelistas, e se formos tomar ao pé da letra as palavras emblemáticas de Jesus, ele tenha ameaçado os culpados com um fogo que não se extingue, com um fogo eterno, absolutamente nada se encontra nas suas palavras capaz de provar que os haja condenado eternamente. Portanto, aqui é a eternidade das penas. A pessoa lá teve um deslize, cometeu uma falta, fica eternamente lá nas brasinhas, a assar e a penar. Não tem hipótese, é que até na Terra nós damos hipótese, não é? Àqueles com quem convivemos, das suas penas não serem eternas. Não é? Aplicamos penas de prisão que têm um tempo, que têm uma duração, com exceção da prisão perpétua, que essa é perpétua enquanto a vida durar, mas a maioria das penas tem um tempo, tem um prazo. É pagar uma coima, é ter uma medida de restrição, é ficar preso. Com as crianças, com os nossos filhos, fazemos a mesma coisa. Os castigos, as consequências que eles recebem pelos seus atos, têm um tempo limitado. Mas não, Deus, nesta perspectiva, seria muito severo e, portanto, numa única vida, ele condenaria o seu filho, bem amado, criado por si, querido, fofinho, a ficar eternamente desprezado no inferno. E depois o outro a ficar eternamente no céu, mesmo que até nem tenha sido assim uma pessoa excepcional. Aqui temos duas questões. Temos a questão do fogo, que a teologia reconhece hoje que esta palavra tem um sentido figurado e que se deve entender como significado de um fogo moral, e a palavra eternidade, portanto, o fogo eterno. O que hoje entendemos por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo. O texto hebreu não atribuía esta significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos, hoje em dia, traduziram por penas sem fim ou irremissíveis. Portanto, não era o mesmo significado. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta, como alguns creem. Então temos a expiação como um processo educativo. A expiação é a consequência do nosso ato que serve para nós aprendermos. Para que é a consequência? É para aprender. Não é? A aprendizagem a partir daquilo que são as nossas escolhas. Então Deus pode impor ao espírito penas por determinado tempo em benefício do seu progresso. Na verdade, não é Deus que impõe, não é? Isto é uma forma de dizer a coisa. Deus criou as suas leis, essas leis funcionam de forma automática, a nossa consciência funciona de forma automática e, portanto, nós recebemos por tempo determinado as consequências dos nossos atos. Para quê? Também podíamos não receber consequências. Podíamos fazer o que quiséssemos e não ter consequências. Também podia ter sido uma opção. Deus podia ter feito assim, mas não fez. Fez paralelamente às outras leis a lei do progresso, que diz que essas consequências dos atos servem para benefício do próprio. Às vezes dizemos assim, vais sofrer a consequência que é para aprenderes. É a mesma coisa. Nós
recebemos as consequências, vivenciamos as consequências, seja nesta vida, no mundo espiritual, na próxima, para o nosso próprio progresso. Porque se nós não tivermos as consequências daquilo que fazemos, nós não vamos parar de fazer aquilo que não é correto. Não vamos aprender a distinguir. Então nós temos que receber a consequência para que isso sirva de processo educativo, de aprendizagem, para nós não voltarmos a repetir aquela ação, aquele gesto. E, portanto, isso é o nosso benefício. Às vezes nós queremos, tanto em relação a nós como aos outros, retirar as expiações, retirar as dificuldades que as pessoas estão a passar. Mas não é o mecanismo mais bem sucedido, porque só com as dificuldades é que nós aprendemos. Só não. Neste contexto que estou a falar, de ter havido algum lapso, alguma falha, nós aprendemos com a consequência. E só assim é que nos vamos conseguir melhorar, porque assim já não vamos voltar a repetir aquilo. Depois vamos fazer outras coisas, mas vamos aprendendo à medida que erramos, recebemos as consequências, aprendemos, vamos escolher outro caminho, que seja melhor. E é assim que vamos progredindo, e é assim que vamos limando as imperfeições, e é assim que vamos sendo mais felizes. Ou seja, retirar a expiação da nossa vida, ou da vida de outra pessoa, não seria benéfico para o próprio. Se tivéssemos esse poder, essa varinha mágica de retirar as expiações do mundo, como é que íamos aprender? Se aquilo é consequência direta de ações nossas, então como é que nós íamos aprender? Aliás, no fazer que a duração dessas consequências dependa dos esforços de quem as cometeu, neste caso aqui o culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença, a cada um segundo as suas obras. Então quanto tempo é que vai durar a expiação? O suficiente para aquela pessoa, para aquele espírito imortal, aprender com aquela lição. Pode precisar mais tempo, pode precisar menos tempo. Se aprender em menos tempo, não há justificação para a expiação continuar. Cessa. Se aprender em mais tempo, tudo bem, tem esse tempo. É-lhe dado esse tempo para aprender. Eminentemente sábio e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. E estamos sempre a ter a oportunidade de fazer de novo e de voltar a errar, inclusivamente. Deus dá-nos a oportunidade de voltarmos a errar. Mas assim, a partir de agora não erras mais, estás proibido de errar. Nós podemos continuar a escolher, com a certeza de que a consequência está lá guardada, seja boa, seja má, a consequência está lá. O que nós fizermos é a escolha nossa. A consequência vai ser recebida e essa consequência vai ser aprendizagem. Então, a duração da expiação é o tempo necessário para que o espírito se melhore. Quanto tempo é? Não sabemos. E vai ser diferente de espírito para espírito. A duração e a natureza dos sofrimentos dependem do tempo que ele gasta em melhorar-se. À medida que progride, que os sentimentos vão sendo depurados, os sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Ok, então arrependemos, percebemos que tínhamos sido incorretos e queremos ser diferentes. Expiação, recebemos as consequências por isso que fizemos. E a seguir, é que mesmo na justiça terrena há mecanismos legais que prevêem nas penas, para já, se o réu se mostra arrependido, muitas vezes tem uma redução da pena. Não é?
se tem de receber uma determinada consequência pelo seu crime, pela sua falta, recebe essa consequência. Mas essa consequência é pela falta que ele perpetrou contra a lei. Não é? E quando essa falta atingiu terceiros, sejam os terceiros bens públicos, natureza, pessoas, animais, quando a falta atinge terceiros, é prevista uma reparação. E, portanto, além de cumprir pena de prisão, tem que pagar X mil euros à pessoa que maltratou, que injuriou, que denegriu, que matou. Portanto, a própria lei terrena prevê estes 3 passos. Só que não obriga ao arrependimento, não é? Aplica a expiação mesmo que não haja arrependimento e obriga à reparação dentro do possível. A reparação terrena é muito insuficiente. As reparações na terra são muito ineficientes. Mas na justiça divina há o arrependimento, que tem que ser sincero, leva à consequência que tem que ser vivida, mas que pode ser abreviada em função também da própria postura, da própria atitude, da própria aprendizagem mais rápida que nós podemos fazer com essa expiação, e obriga também à reparação. Porque a expiação é só aprendizagem do efeito daquilo que eu fiz. Se eu fizer aquilo, tem um efeito. Eu não quero esse efeito. Ok, aprendi que não quero esse efeito, pela consequência que experimentei. Mas não há o reparar a ação que eu cometi. Com a expiação. Eu não estou a reparar a ação que eu cometi. Então é preciso o terceiro passo, que é a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias, não opcionais, necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Quando nós já percebemos pelas consequências que experimentamos que aquilo afinal não é bom para mim, que aquilo afinal não é bom, não foi bom aquela ação, eu não quero voltar a ter esta consequência, portanto não quero mais praticar aquela ação, mas a reparação eu vou muito mais além. Eu quero repor perante as leis divinas tudo aquilo que eu desequilibrei. E, portanto, eu vou estar a ser um ator no progresso geral da humanidade, com essa reparação. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Portanto, isto é um exemplo. Um espírito que está na obra Céu e Inferno, que dizia que já estava desencarnado, estava a dar este testemunho, que na existência anterior, àquela que ele tinha acabado de deixar, ele mandara ensacar várias vítimas e atirá-las ao mar. Portanto, as pessoas morriam por afogamento. Na existência que teve a seguir, diz o Espírito São Luís, portanto o mentor espiritual, que até foi honrosa. Portanto, ele teve essa precedente em que mandou assassinar várias pessoas e na outra a seguir ele teve uma existência muito honrosa. Que foi aquela que ele tinha acabado de deixar. O devotamento que demonstrou nessa última existência foi uma reparação. Sendo-lhe, porém, preciso resgatar as passadas faltas por uma expiação final,
a da morte que teve. E que morte foi essa? Ele mesmo quis purificar-se pelo sofrimento das torturas que a outra infligira. Isto tinha sido uma pessoa que morreu afogada. Até esta existência última, ele tinha morrido afogado. A morte por afogamento tinha sido a expiação, o receber a consequência, passar pelo mesmo que ele fez passar outros. Foi a consequência natural. E foi até ele mesmo quis. É que muitas vezes as expiações são escolhidas por nós. Somos nós que escolhemos aquela ou aquela ou aquela, de acordo com aquilo que a nossa consciência nos pede. Neste caso foi ele mesmo. Era obrigatório? Não. Há muitas formas de expiação, não tinha que ser aquela. Mas ele mesmo quis. E foi uma expiação final, provavelmente terá tido outras. Aquela foi a final. Terá tido outros momentos de expiação de formas diferentes. Mas a reparação foi ele vir, o devotamento que ele demonstrou, as pessoas que ele ajudou, ele esteve a reparar aquilo que ele tinha desequilibrado na vida, nas leis divinas. Então a reparação é restaurar a harmonia que eu retirei. A harmonia que eu perturbei. É repor o equilíbrio. É uma aprendizagem pela prática do bem. Então, se a expiação é a aprendizagem pela consequência direta do que eu fiz, a reparação é a aprendizagem pela prática do bem, pelo desenvolvimento das virtudes, das qualidades. E, portanto, é uma forma de progresso. Se eu colaborei com uma fábrica de forma negligente e consciente para poluir um rio e matar todo o ecossistema que estava dependente desse rio, e envenenar pessoas, e envenenar peixes, e envenenar colheitas, eu nessa vida, se calhar, nem moro ali, até vou morar longe, mas não vou receber nenhuma consequência. Uma possível expiação pode ser eu vir a reencarnar numa dessas comunidades que é servida por esse rio e ter que lidar com as consequências de não haver alimentação, de não haver água potável, de haver doenças na minha família ou em mim inerentes a essa poluição que eu causei lá atrás. É a expiação. Eu passo por estar na posição de eu não quero isto para mim, portanto eu não quero fazer isto para os outros. E como é que eu vou reparar? Se calhar não vai ser nessa, nem na outra. Mas se calhar eu venho mais tarde como o responsável das águas da empresa de águas daquela zona, em que vou implementar um sistema de drenagem e de limpeza das águas para retirar os químicos e para retirar os metais pesados e vou inventar um sistema de despoluição da água do rio. Ou vou ser um ambientalista e vou tentar criar estratégias e planos de recuperar o ecossistema que ficou degradado e que ficou afetado. Ou de recuperar uma espécie que está em extinção em consequência direta desse lá atrás. E aí eu vou estar a reparar. E esse reparar é eu ser melhor. Eu vou estar a fazer, eu vou estar a criar, eu vou estar a inventar, eu vou estar a colocar-me ao serviço para fazer alguma coisa de bem. Eu não me vou lembrar que eu tenho alguma coisa a ver, mas eu sinto um sentido de missão naquele contexto. Não é? E quantas pessoas há assim? Que nós vemos na sociedade? Quantas? Mas tu não tens que fazer isso. Não, mas esta é a minha missão, eu tenho que fazer isto. Este é o meu compromisso. Então a pessoa está a reparar alguma coisa. Provavelmente. E se calhar não está a reparar, pode até já não estar a reparar o rio que poluiu lá atrás. Porque se calhar esse até já aconteceu qualquer coisa, já não há o rio e já mudou de... Se calhar está a reparar outro rio que outros poluíram, mas ainda mesmo está a treinar as suas qualidades para operar esse restauro da harmonia que ele perturbou. Quando nós perturbamos algum
uma harmonia, nós vamos ter que a restaurar. Quando a perturbamos em nós, vamos ter que a restaurar. Quando a perturbamos nos outros, vamos ter que a restaurar. Quando a perturbamos no planeta, nós vamos ter que a restaurar. Às vezes perturbamos a harmonia de um país. Somos os responsáveis pela invasão desse país, pelas guerras que seguem. Eu vou ter que restaurar. Se calhar um dia vou ficar na história como o diplomata, Prémio Nobel da Paz, que fez tudo para acabar com as guerras aqui e ali, que nesse sentido era um missionário. Não era um espírito puro, mas naquela sua função, naquela sua tarefa, naquela sua profissão, ele foi uma pessoa verdadeiramente empenhada, devotada àquela causa. Então ele está a reparar. E é assim que progredimos. Porque com este ciclo completo, estas 3 condições, nós já damos um passo em frente. Então isto é fantástico. Porque está super bem articulado. Está super bem feito. É justo. E é amoroso. Não é? Porque Deus não nos castiga. Deus não nos inflige sofrimento. Deus permite que nós aprendamos. Dá-nos todas as condições para nós aprendermos. E quando nós queremos, não, mas agora eu quero então fazer. Então vai, faz, aplica. Ser melhor. E com esse trabalho tu a melhorar outros, e tu a ajudar outros a progredirem, tu a ajudar a mim a progredir, e tu a ajudar a minha sociedade, o meu país, a minha empresa, o meu planeta. E é assim que se dá o progresso. Então a cada um, segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Que isto nos inspire a sermos pacientes e resilientes com as nossas expiações e a sermos muito proativos em todas as reparações que possamos fazer ainda nesta vida, porque é trabalho de casa que estamos a adiantar. Não deixar para a próxima o que podemos fazer ainda nesta, porque como tudo o que nós pudermos fazer tem consequências, então nós também vamos ter consequências multiplicadas boas daquilo que nós fizermos de bem agora. Muito obrigada.